Olá, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria receber você aqui neste momento para estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu peço que você deixe o seu like e possa compartilhar nas suas redes sociais este material para que mais pessoas possam ter acesso ao estudo tanto da lição da Escola Sabatina como da palavra de Deus. Deixe seus comentários também, seus pedidos, seus agradecimentos. Eu tenho procurado comentar todos, orar pelos pedidos, os obreiros aqui do IAG também. Quem fala é o pastor Benjamin Prado, sou obreiro neste instituto, que é um instituto de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O significado IAG é Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos situados aqui no sul do estado de Minas Gerais, na zona rural da cidade de Capitólio. Se você quiser fazer parte de um dos eventos que fazemos, dos congressos que realizamos, entre em contato conosco para saber um pouco mais do trabalho que aqui realizamos. Temos uma escola missionária que hoje conta com 25 alunos, trabalhamos forte com a agricultura, forte também com uma gráfica, imprimindo e publicando livros de Ellen White e de outros autores também, e em breve teremos uma clínica lá no sul da Bahia, na Barra do Choça, em que as pessoas poderão ir para realizarem tratamentos de ordem mais emocional, mais de ordem mental, e ali o nome será Tranquilamente. Então, em breve estaremos abrindo as portas dessa clínica para a restauração da mente, e claro que nós iremos trabalhar os aspectos físicos e espirituais com todos aqueles que quiserem serem tratados no Tranquilamente. Nós teremos também agora no mês de julho um outro congresso, temos congressos periodicamente aqui no IAG. Já tivemos congressos enormes, contando aí com quase 300 pessoas. Tivemos 2 neste ano já, contando com aquele que foi da virada do ano passado para esse ano. Esse congresso passado já foi o 3º, e teremos agora um em julho, do dia 9 ao dia 13. E assiste essa vinheta e já retomamos aqui para o Lições para a Eternidade. É tempo de consagração, tempo de busca pelo derramamento do Espírito Santo, tempo de nos unirmos em oração e estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu quero te convidar para o 8º Congresso do IAG. Será uma grande bênção com os palestrantes Clarence Penha, do Chile, y Carlos Rivero, da Colômbia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Deus quer fazer de nós grandes heróis para este tempo do fim. Entre em contato e faça sua inscrição. Como você viu então na vinheta, teremos um congresso. Se você tem interesse de vir, quer seja sozinho ou trazer amigos, familiares, entre em contato conosco, faça sua inscrição. Todos os congressos são espirituais, oferecemos uma alimentação saudável, vegetariana, o ambiente é espiritual, as pregações são bíblicas, espirituais. Todos aqueles que já vieram, centenas e centenas de pessoas, têm testemunhado da bênção que foi para a vida delas, e muitos que já vieram nos congressos se tornaram assíduos frequentadores dos congressos e apoiadores aqui do IAG também, porque viram a seriedade do trabalho, um espírito de sacrifício, de abnegação, as mensagens bíblicas, um culto reverente, mais tradicional com o adventismo, e eu creio que será uma grande bênção na sua vida, então entre em contato conosco. Nós estamos na lição de número 9, que tem como título Nos Salmos, parte 2. Obviamente, então, é a continuação da lição de número 8, que tinha o mesmo título, Nos Salmos, só que a parte 1. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por mais esta lição, rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Usa-me como um mero instrumento em Tuas mãos, ilumine a mente de todos aqueles que acompanham aqui o Lições para a Eternidade, que eles possam conhecer e aprender mais de Ti e da Tua verdade também. Graças te damos por tudo o que Tu és e tens feito. Esteja conosco neste momento, seja o nosso professor, guia e mestre. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, estamos na lição de número 9, nos Salmos, parte 2. Como de costume, vamos ler o verso áureo, ou o verso para memorizar, e explicarmos aqui um pouquinho a imagem da lição também. Salmo 67, versos 3 e 4 diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça
e guias na terra às nações. Nós iremos analisar durante esta lição vários salmos, e eu pensei em ler esses salmos na íntegra, porque são salmos curtos, então para cada dia praticamente nós temos a análise de um salmo sendo usado para compreendermos os símbolos, compreendermos o livro do Apocalipse, assim como introduzimos a lição de número 8, o foco do autor então está no trazer salmos que nos ajudam a compreender um pouco mais toda a simbologia do livro do Apocalipse. Então não apenas o livro de Daniel, as histórias bíblicas, mas também o livro de Salmos é uma importante ferramenta, um importante instrumento para compreendermos as profecias do Apocalipse. Nós temos aqui então a imagem, nós temos de um lado uma igreja que está em trevas, que está numa escuridão e não há pessoas indo a ela, e nós temos uma outra igreja resplandecente, iluminando, pessoas indo até ela. O que significa isso? Quando aceitamos os planos de Deus para nós, como igreja, como povo, que é resplandecermos a glória de Deus neste mundo, que é o caráter dele, a luz, a verdade para este tempo, nós seremos luz para os povos, luz para as nações, para conduzirmos as pessoas. E aqui eu nem quero dizer em si a uma igreja física, um aspecto tanto institucional, por mais que isso também seja verdade, de conduzirmos as pessoas à verdade bíblica, e a verdade bíblica, consequentemente, conduz as pessoas à igreja adventista do sétimo dia, mas de conduzir as pessoas na verdade da palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo, no guardar os mandamentos de Deus, na verdade para este tempo, em verdades que estão relacionadas em preparar um povo para a breve vinda de Cristo Jesus. Então, se aceitarmos o propósito de Deus, seremos essa igreja que será uma luz para as nações, mas se não aceitarmos, nós seremos trevas e não conduziremos ninguém a Cristo e a salvação. Na lição de sábado, melhor dizendo, o autor vem falando que é importante, obviamente, compreendermos a respeito das bestas de Apocalipse, da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, o dragão, a mulher de Apocalipse 12, o que constitui Babilônia, enfim, todos esses elementos a respeito da marca da besta, do selo de Deus, elementos que trabalhamos na lição passada, mas é importante também entendermos outras temáticas que o livro do Apocalipse trabalha, a respeito da paciência, perseverança dos santos, que tem mais relação com a perseguição, com a opressão que o povo de Deus enfrenta. Essa opressão traz para o povo de Deus angústia, traz aflição, mas também nós temos no livro do Apocalipse mensagens que trazem esperança, que trazem alegria, mensagens que Deus irá criar então um novo céu, uma nova terra. O livro do Apocalipse já mostra Satanás como um inimigo derrotado e o povo de Deus sendo um povo triunfante. Então nós temos elementos que também precisam ser trabalhados. Esses demais elementos que trabalhamos na lição de número 8, como eu citei aqui, as bestas, marca da besta, selo de Deus, etc., são importantes, senão não estariam na profecia, mas esses outros elementos que eu acabei de citar também são importantes e eles serão analisados durante essa semana nesses diversos salmos que leremos e nós iremos entender um pouco mais a linguagem do Apocalipse. Então o autor menciona aqui no sábado, as profecias, no entanto, também lidam com questões centrais como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas. E esses temas, quando nós vamos para o livro dos Salmos, eles são trabalhados, eles são abordados com profundidade. Então, o livro de Salmos e os Salmos, eles vão trabalhar todos esses temas que nos ajudarão a compreendermos então mais as profecias do Apocalipse. Vamos avançar para a lição de domingo, que tem como título Socorro bem presente nas tribulações, e vamos ler aqui o Salmo 46. Esse título da lição de domingo foi tirado do Salmo 46. Vamos ler este salmo na íntegra, é um salmo curto como os demais. Como eu disse, a ideia é lermos na íntegra e extrairmos aqui lições. Vamos lá. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, ainda que a terra volte a ficar sem forma,
O Senhor é o nosso refúgio, a sua palavra é o nosso refúgio, as suas promessas são o nosso refúgio. O Senhor se faz presente no seu povo, quer livrando no tempo presente o seu povo ou não, nós temos a certeza que podemos ter Deus como refúgio, porque no fim Ele vai nos livrar, Ele não vai nos ressuscitar, nos dar a vida eterna, nos dar a ressurreição. Então o Senhor é sempre a nossa esperança, o nosso refúgio. Verso 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o rio da água da vida, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, ou seja, nós temos aqui, e quando nós vamos para o livro do Apocalipse, o mundo gentílico, ou aquele mundo que se opõe a Deus e oprime o povo de Deus, eles são chamados dos que habitam sobre a terra. Faça uma pesquisa depois no livro de Apocalipse sobre a expressão os que habitam sobre a terra. Muito interessante. Eles estão sempre num contexto de opressores, de rebeldes, daqueles que resistem ao verdadeiro sistema de adoração. Eles são aqueles que são enganados, que recebem a marca da besta, que são usados por esses sistemas, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, para oprimir o povo de Deus. Eles adoram todo esse sistema falso de adoração. Então, nós podemos entender aqui que esses gentios que oprimem no livro do Apocalipse são os que habitam sobre a terra. Então, verso 6, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, aqui é o momento de juízo, de justiça, da manifestação do juízo de Deus. Verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, as batalhas, quem vai pelejar, quem vai fazer justiça, quem vai manifestar a sua ira, a sua vingança, destruindo as nações e instituindo um reino eterno é Deus. Saiba que eu sou Deus, fiquem quietos. Neste sentido, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E aqui nós temos a referência que o povo de Deus, os santos do Altíssimo, herdarão a terra, por causa da intervenção divina ao destruir todas as nações rebeldes a ele. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46, ele vem apresentando que o mundo, sendo então retratado de uma maneira um tanto quanto drástica, as consequências do pecado de Adão, trazendo então sofrimento, perseguição, opróbrio para o povo de Deus, tudo isso terá fim para algo então melhor. É o que o autor comenta, que ele contrastou o salmista ao mundo em rebelião e as terríveis consequências que isso trouxe com a promessa das coisas melhores que Deus planejou para nós. Isso significa que esse mundo que vai de mal a pior, ele terá o seu fim. E louvado seja Deus por isso. Nós podemos ver nas profecias que esse mundo de pecado terá o seu fim. E ele tem um tempo contado. Nós estamos já no limiar do fim do tempo do fim, no término de todo este tempo da graça. Deus em breve vai intervir, as nações serão destruídas, os reinos deste mundo serão destruídos e Deus instituirá um reino infinitamente melhor. Ele instituirá um reino que será eterno, como nós analisaremos as profecias de Daniel capítulo 7. Então, por mais que neste mundo nós tenhamos aflição, o que Jesus fala? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por mais que neste mundo possamos ser perseguidos, oprimidos, possamos sofrer, passar por angústias de diversas ordens, nós temos que crer que Jesus já venceu o mundo, de que Deus já é vencedor neste grande conflito e em breve Ele vai acabar com todo este pecado e sofrimento e instituir um reino eterno, um lar de paz e harmonia. E louvado seja o nosso Deus. Então, nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. A resposta final não é do pecado e da morte, mas é de Deus. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Então, mesmo que as coisas estejam ruins no mundo, e certamente, quanto mais próximo do fim estivermos, as coisas elas vão piorar,
Que esperança podemos encontrar então no conhecimento da bondade, do poder e do caráter de Deus? Então nós podemos ter toda a esperança de que Deus está no controle da história deste mundo e de que este mundo maligno ele chegará ao seu fim, ele não durará para todo sempre e Deus ele vai instituir o seu reino eterno. Que esperança maravilhosa! Eu fico pensando os primeiros cristãos sendo jogados para bestas feras, crucificados, espancados. E não só os primeiros cristãos, mas houve martírio em todas as gerações, e isso certamente causa uma angústia, mas eles morreram esperançosos, citando as promessas de Deus, da vinda de Cristo, de um novo céu, de uma nova terra. Nós devemos, em meio às aflições, nos contentarmos com isso. E aí eu quero ler um texto que para mim é muito significativo, de 1 Pedro. Olha só o que Pedro fala aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do verso 3 até o versículo 9, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos deu vida, nos gerou de novo para uma viva esperança. Ou seja, o novo nascimento, sermos filhos de Deus, e agora somos filhos de Deus por uma viva esperança. Nossa esperança não é morta, Cristo vive. E se Cristo vive, a nossa esperança é viva. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, para uma herança incorruptível, novo céu, nova terra, incontaminável, que não se pode murchar, algumas traduções dizem imarcessível, ou seja, que não perde o seu valor, guardada nos céus para vós. Olha quantas promessas maravilhosas da parte de Deus, onde ladrão não rouba, onde ferrugem não corrói, onde a traça não come. É um lugar que não perde o seu valor, é a morada de Deus e ela está sendo prometida e oferecida a nós gratuitamente pela fé em Cristo. Versículo 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, nós estamos sendo guardados por Deus, quer seja em vida, quer seja em morte, para quando Jesus Cristo voltar com poder e glória. Agora vem o versículo 6. Em que o quê? Dos versos anteriores, nas promessas de Deus, em que vós grandemente vos alegrais. Nós temos que nos alegrar nas promessas de Deus. É aquela frase bem conhecida, né? Não fale a Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema, o tamanho do seu Deus. É claro que nós temos que falar para Deus todos os problemas que enfrentamos, mas é apenas uma frase que nós temos que, em meio às tormentas da vida, às provações da vida, exaltarmos a Deus e não exaltarmos os problemas acima de Deus, do seu poder, das suas promessas, da esperança que temos como cristãos. A nossa vida como cristãos, por mais que passemos momentos difíceis e sombrios, nós devemos levantar a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Então, nessas coisas devemos nos alegrar. Continua o verso 6. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, neste mundo, podemos estar enfrentando várias tentações, provações, perseguição, mas levanta a cabeça e cita, louva a Deus, cita as promessas de Deus, como diz Paulo, em tudo dai graças. No problema, dê graças a Deus, não pelo problema em si, mas no problema, louve a Deus e dê graças a Deus. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, por que Deus permite todas essas provações? Para que a nossa fé seja purificada, para que a nossa fé seja mais valiosa do que o ouro mais precioso que existe, refinado, para que então possamos alcançar o fim, o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida. Então, louvado seja Deus pelas suas promessas. Esse mundo de pecado, ele vai de mal a pior, o caminho se tornará cada vez mais estreito. Não se esqueça de que o caminho estreito continua estreito, ele vai se estreitar cada vez mais. O caminho que se torna cada vez mais largo é o caminho que leva à perdição, o caminho que leva à salvação, ele vai se estreitar cada vez mais. No mundo tereis aflições, o mundo vai de mal a pior, mas louve a Deus porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Jesus Cristo ontem e hoje o será para sempre, o mesmo Senhor e Salvador. Ele tomou a história da humanidade em suas mãos, Apocalipse 5, e os planos de Deus serão cumpridos e Ele vai instituir um reino eterno.
Louvado seja o nome do Senhor. Não são motivos suficientes para agradecermos a Deus, para levantarmos a cabeça em meio aos problemas da vida? Sem dúvidas. Então Deus deixou promessas maravilhosas e tem operado na nossa vida e são motivos suficientes para sermos gratos a Ele e passarmos pelas tribulações da vida com a cabeça erguida, esperançosos da breve vinda do reino da glória, da volta de Cristo. Segunda-feira traz como título Esperança em meio à turbulência. Trabalhe um pouquinho mais o Salmo 46 e a promessa dada por Deus é a restauração do planeta. A lição fala aqui, né? Finalmente esses poderes que são opressores do povo de Deus e todo o mal e sofrimento que eles trouxeram chegarão ao fim. Deus ele vai restaurar todas as coisas. E é interessante isso, que a lição traz o texto de Jeremias 4, 23 a 26, para compararmos com Apocalipse capítulo 21, versículo 1, em que Deus fará um novo céu e uma nova terra. Eu quero me aprofundar, aproveitando como de costume, trazendo uma informação um pouco a mais que a lição não veio trabalhando. Como que Deus ele vai restaurar todas as coisas? Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, nós encontramos a informação de que a terra ela era sem forma e vazia. Não temos tempo de ler todos os versículos que eu gostaria, mas Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Nos 3 primeiros dias, Deus ele vai dar forma para a terra. Nos outros 3 dias, 4º, 5º e 6º, ele vai encher a forma que ele agora criou, encher com criaturas viventes, para que a terra deixe de ser vazia e passe a estar com os enxames de criaturas viventes ou por aquilo que Deus havia criado. É assim quando nós vamos ter uma criança, termos um filho. Nós preparamos a casa, o quarto, daí o marido vai lá e pinta o quarto, daí o casal vai lá e faz um enxoval, enfim, prepara todo o ambiente para receber então o filho. Assim Deus fez também na criação. Ele primeiramente deu forma nos 3 primeiros dias, preparando o ambiente para receber então as suas criaturas. E há uma relação entre o 1º e o 4º dia, entre o 2º e o 5º dia, entre o 3º e o 6º dia. Qual é a relação entre o 1º e o 4º dia? No 1º dia, Deus ele faz a separação entre as trevas e a luz, e ele chama a luz de dia e ele chama as trevas de noite. Então, no 1º dia, dia e noite. O que ele cria no 4º dia? Sol para o dia, lua para a noite, estrelas para a noite. Então ele dá forma, dia e noite, e ele agora vai encher. Ele encheu o dia com o sol e a noite com a lua e as estrelas. No 2º dia ele faz separação entre as águas. Ele cria o firmamento, o céu, e nós temos as águas de baixo, os mares. No 2º dia isso. O que ele vai criar então no 5º dia? Ele vai criar as aves dos céus e os animais marinhos. Olha só que coisa maravilhosa. Então, no 2º dia, céu, firmamento, mares. Ele vai criar agora seres para encher aquele vazio que ele havia então dado forma. Ele vai criar as aves para os céus e ele vai criar então os animais marinhos para o mar. O 3º dia, Deus ele cria a porção seca, toda a parte da vegetação, ele está dando forma para receber o que lá no 6º dia? Para receber os répteis, os mamíferos, para receber nós, os seres humanos, a coroa da criação. Então nós temos o 7º dia como um dia separado de toda a criação, e louvado seja Deus pelo sábado, não é verdade? É um dia em que Deus descansa, santifica e abençoa, é um dia especial separado por Deus. E o porquê eu estou falando isso? Porque nós temos uma sequência na criação. Nós temos primeiramente, olha só que interessante, dia e noite, e Deus colocou o sol no dia. Depois nós temos mares, depois nós temos uma referência à terra. Quando nós vamos para as 7 pragas, as 7 pragas expressam Deus desconstruindo o planeta Terra, ou seja, aquilo que ele havia dado forma, agora ele vai deixar sem forma. Quer ver? Analisa isso comigo lá em Apocalipse capítulo 16. E daí nós vamos para o texto que a lição traz de Jeremias capítulo 4. Quer ver? Abre lá comigo em Apocalipse 16, vamos ver se nós encontramos esses elementos nas 4 primeiras pragas. Lembrando que as 4 primeiras pragas, pós-fechamento da porta da graça que aparece em Apocalipse 15 e 8, elas não são universais, elas serão locais. Mas olha só a linguagem delas que interessante.
Apocalipse 16, versículo 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, terra no terceiro dia. Vamos agora para o verso 3, apenas para ganharmos um pouquinho de tempo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, mar segundo dia. Então, primeira praga, terceiro dia lá da criação, terra. Vocês estão entendendo aqui o paralelo que eu estou fazendo. A primeira praga cai sobre a terra, terceiro dia lá na criação. A segunda praga cai sobre o mar, mar segundo dia da criação. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Rios, fontes das águas, faz uma referência também ao segundo dia. Agora nós temos uma referência aqui na quarta praga ao sol, que é uma referência ao dia do primeiro dia da criação. Então Deus colocou o sol no dia, o dia foi criado no primeiro dia, ok? Então nós temos aqui, lá em Gênesis capítulo 1, nós temos a sequência, dia, Deus coloca o sol, nós temos mar, terra. Agora nós temos aqui a sequência inversa, terra, mar, rios e as fontes das águas e o sol que faz uma referência ao dia. Nós estamos então vendo Deus pelas pragas, que é a manifestação da sua vingança, que é a manifestação da sua ira, desconstruindo a terra, tornando-a sem forma. E quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, a terra então estará vazia. Todos os seres humanos, todas as criaturas que foram criadas lá no princípio, deixarão de existir, serão consumidas pela presença, pela glória de Cristo Jesus. Então, a princípio, ele deixa a terra sem forma e ele deixará a terra vazia, preparando a terra para então uma criação mais gloriosa, para a recriação, para a restauração de todas as coisas. Tendo isso em mente, vai lá para Jeremias, capítulo 4, que é o texto que a lição traz, do verso 23 ao 26. Olha só o que diz. Do verso 23 ao 26, Jeremias 4. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum. E todas as aves do céu tinham fugido, ou seja, todas as ordens de seres criadas lá no princípio deixarão de existir, e a terra durante os 1000 anos terá apenas a presença de Satanás e dos demônios. Será a prisão circunstancial de Satanás e dos demônios. E termina aqui, versículo 26. Vi também que a terra fértil era um deserto, ou seja, deserto é sinônimo de morte, sem vida, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Como eu disse, após o fechamento da porta da graça, é a manifestação da ira de Deus contra as nações, contra os reis da terra, contra Satanás, contra aqueles que oprimiram o povo de Deus. Chegou o momento do acerto de contas. Só para vocês verem que o Apocalipse trabalha com essa linguagem de angústia, quando nós temos a abertura do 5º selo, lá em Apocalipse, no capítulo 6, olha só que interessante, aqui a abertura do 5º selo. Vamos aqui para o versículo 9 de Apocalipse 6. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, e aqui o altar é o altar de holocausto, obviamente agora a linguagem é simbólica, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, aqui é uma referência aos mártires, não apenas desde Abel até os nossos dias, mas é uma referência principalmente àqueles que foram martirizados no contexto da igreja primitiva em diante, principalmente no período da igreja de Esmirna. Nós temos ali uma igreja sendo esmagada, nós temos uma igreja sendo perseguida de uma maneira brutal pelo Império Romano, nós temos Diocleciano, nós temos diversos imperadores que foram demônios praticamente em oprimir, perseguir e matar o povo de Deus, muitos mártires. E no decorrer também nós temos os valdenses, nós temos os albigenses, huguenotes, nós temos no período da Inquisição então, da Contra-Reforma, milhares, milhões de mártires. E eles estão então na base do altar de holocausto, onde era derramado o sangue do sacrifício no santuário terrestre. E essas almas, de uma maneira simbólica, porque não cremos na imortalidade da alma, o sangue deles, como o sangue de Abel, clamava, e clama o quê? Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Lembra que eu falei dos que habitam sobre a terra? Então, o momento das pragas é o momento da vingança de Deus. Nós sabemos que o juízo começa a partir de 22, 23 de outubro de 1844, já é o início da resposta a respeito do julgamento, mas quando termina o julgamento, começa o período da manifestação da ira de Deus, da vingança de Deus, em que ele, então, de uma maneira retributiva, para os que habitam sobre a terra, para esses governadores, esses reis da terra, esse sistema chamado de Babilônia, esse sistema antagônico de um falso sistema de adoração opositor a Deus e ao seu povo, começará então a ser condenado pelas pragas, pelas 7 pragas. As 4 primeiras, elas não são universais. Então nós temos aqui o clamor dos mártires, e Deus está respondendo este clamor. Ele está tornando a terra sem forma, tornará a terra vazia, tudo preparando para que ele possa então recriar e restaurar todas as coisas. Então, diante de tudo isso, o autor coloca aqui, apesar disso, né, de um mundo conturbado, podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta, porque sabemos que Deus está no controle e que ele cumprirá suas promessas. Como diz o Salmo 46, versos 6 e 7, que nós já lemos, bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, em curto prazo, as coisas vão de mal a pior, mas em longo prazo, com Jesus tudo será diferente. Louvado seja Deus, aleluia, que bênção, né? Então, os reinos deste mundo serão destruídos e Deus instituirá o reino eterno. E este reino eterno, aqui, Apocalipse 20, traz o entendimento de que nós reinaremos com Cristo. Então, aqueles que serão levados para os céus, os redimidos, Apocalipse 20, verso 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem que são esses? São aqueles, então, que reinarão com Cristo. Diz aqui, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, não morrerão eternamente, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 1 também trabalha essa ideia no versículo 6, Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. O texto aqui da lição de segunda-feira também trabalha Daniel capítulo 7, que apresenta essa ideia. Quando o Filho do Homem vai à presença do Ancião de Dias, no santuário celestial, no lugar santíssimo, para receber o reino da glória, e o reino da glória é a Nova Jerusalém, é o reino glorioso de Deus, ele vai se assentar no trono da sua glória, Mateus capítulo 25. Então, quando Jesus receber o reino da glória, ele voltará com poder e glória para comunicar este reino para os seus súditos, para os seus santos. Então nós temos aqui em Daniel capítulo 7, esta ideia. Nós temos nos versos 13 e 14 o Filho do Homem recebendo o domínio, a honra, o reino, que é o reino da glória aqui da mão do Pai, mas quando ele recebe, ele entrega, verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Essa ideia, ela é repetida aqui no versículo 22, no versículo 27 também, que diz, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então o reino de Deus será comunicado a nós para reinarmos com Cristo. A promessa para a igreja de Laodiceia, e obviamente para toda a igreja, é nos assentarmos com Cristo em seu trono. Por quê? Porque nós venceremos assim como Cristo venceu. Cristo vencerá na vida deste remanescente. E este povo fiel a Deus se assentará no trono juntamente com Cristo. Para fazer o quê? Para reinar com Cristo. Não apenas durante 1000 anos, mas certamente por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Vamos para a lição de terça, que tem como título Debaixo de seus pés. E vamos lá para o Salmo 47. Vamos ler aqui o Salmo 47 na íntegra, para captarmos um pouco mais a ideia da lição. Porque
Se eu apenas mencionar a ideia, talvez você não capte muito bem a ideia que o autor está querendo expressar. Salmo 47, o que ele diz? Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor, Altíssimo, é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Então, aqui está expressando a realidade do reino de Deus, mas este reino de Deus será comunicado então a nós. Foi o que a gente trabalhou na lição de segunda-feira. E é interessante que nós temos aqui o verso 3. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Nós temos uma profecia lá de Zacarias, no capítulo 14, que depois dos 1000 anos, Jesus, os santos, a Nova Jerusalém descerá para a terra. E antes da Nova Jerusalém pousar sobre a terra, a cidade de Deus, os pés de Cristo tocarão o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se tornará uma grande planície, preparando então para receber a Nova Jerusalém. Mas é interessante analisarmos o que haverá neste momento. E eu quero ler Joel, capítulo 3, porque é um texto significativo a respeito disso, e eu vou explicar o porquê. Joel, nós temos então aqui Daniel, Oséias, nós temos aqui o livro de Joel, capítulo 3. Vamos ler aqui os versos 2, que diz assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Essa expressão, ela é repetida aqui, ainda no capítulo 3. Vamos para o verso 12 também. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. O que tem a ver isso, vale de Jeosafá, com os pés de Cristo tocando o Monte das Oliveiras, que se torna uma grande planície, que desce a Nova Jerusalém? Vamos entender um pouco da geografia de Jerusalém. Nós temos até hoje lá a Cidade Velha, que é a cidade dos tempos bíblicos, ali do Antigo Testamento, do Novo Testamento, temos a Cidade Velha. Porque hoje a cidade de Jerusalém ela é muito maior, mas a Cidade Velha é onde encontramos ali a cidade de Davi, encontramos ali o templo, o pátio, enfim. É onde temos os principais pontos, né, históricos e turísticos bíblicos. E nós temos o pátio, nós temos onde era o pavimento, o fundamento do santuário. Quando eu quero ir para o Monte das Oliveiras, eu tenho que descer, passar por um vale que é chamado de Jeosafá, ou Vale de Cedron. Nós temos que passar por este vale. Ao pé do Monte das Oliveiras, nós temos então o Getsêmani e nós temos aqui o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras foi o monte que Cristo, os seus pés tocaram por último neste planeta, ou seja, ele ascendeu aos céus lá pelo Monte das Oliveiras. Foi este lugar que Jesus escolheu para ascender aos céus. E ele, quando voltar na sua terceira vinda, após os 1000 anos, os seus pés tocarão ali, o Monte das Oliveiras se tornará uma grande planície, realmente aquele local, isso não é simbólico, se tornará uma grande planície, a Nova Jerusalém, então pousará a cidade de Deus sobre aquele lugar, e o que acontecerá ali? A ressurreição dos ímpios. Pela primeira vez na história, toda a humanidade estará ali reunida, e haverá então a manifestação também da vingança de Deus, da ira de Deus. As nações estão sendo ajuntadas, aquelas nações opressoras, o mundo ímpio, Satanás, os demônios, os seres humanos ímpios que se uniram com Satanás na rebelião contra Deus, e haverá ali um acerto de contas.
e Deus ele vai julgar, Deus ele vai manifestar a sua vingança, a sua ira, e todas essas nações serão consumidas. Deus ele vai purificar o céu e a terra, ele vai purificar toda a terra com fogo, cairá fogo e enxofre do céu, que consumirá todo este mundo ímpio, pecado e pecador, para que Deus então possa recriar um novo céu e uma nova terra, que certamente serão muito mais gloriosos do que o céu e a terra que foram criados a princípio. Então nós temos aqui uma profecia que é tremenda. Isso é muito significativo e a lição de terça-feira expressa isso. Temos até a citação aqui de um trecho do livro Grande Conflito, escrito por Ellen White a respeito dessa profecia, do cumprimento desta profecia. Vamos para a lição de quarta-feira, que tem como título Vinho e Sangue. E aqui nós temos o Salmo 75. Vamos lá para o Salmo 75. E aqui eu quero fazer uma pergunta, né? Já que os redimidos estarão dentro da Nova Jerusalém, naquele vale onde todas as nações serão ajuntadas para o acerto de contas, para a destruição final do pecado e pecador, onde você quer estar? Deixe aí nos comentários, você quer estar dentro da cidade ou fora da cidade? Porque haverá apenas duas classes, os que estarão dentro e os que estarão fora. Nós temos que hoje, pelas decisões que estamos tomando, pelas escolhas que estamos fazendo, nós temos que decidir onde estaremos, dentro da cidade ou fora da cidade. Deixa aí nos comentários então, obviamente que você escolherá estar dentro da cidade, mas não se esqueça, as suas escolhas e ações diárias estão determinando o seu destino eterno. Essas profecias todas, elas vão se cumprir. Não tem como elas não se cumprirem. O ponto é, elas se cumprirão, mas onde eu estarei no momento do cumprimento dessas profecias? Do lado de dentro da cidade, preservado, guardado por Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, ou do lado de fora, na manifestação da ira de Deus, da vingança de Deus, do acerto de contas, em que cairá fogo e enxofre do céu. Então, misericórdia, nós temos que pesar. O que vale este mundo? Esse mundo é passageiro, vai de mal a pior, este mundo está prestes a ser destruído. E nós não podemos ser destruídos juntamente com este mundo por causa do pecado. Temos que abandonar o pecado e nos apegar a Deus e participarmos do reino eterno do Senhor, da restauração de todas as coisas. Então vamos para o Salmo 75, que é o que a lição de quarta-feira vem trabalhando. Salmo 75 é um salmo curto também, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Ou seja, está falando que essa arrogância seja quebrantada, que esse orgulho seja quebrantado, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, olha agora, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra absorverão e beberão, ou até as fezes, aqui não é fezes de excremento, mas beberão até a última gota da ira de Deus. E eu o declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Aqui eu quero trabalhar um pouco mais também a lição de quarta-feira, porque ela é riquíssima. Talvez o autor, obviamente, não teve tanto espaço para comentar isso com mais profundidade, mas eu quero trazer essa compreensão mais profunda. Quando vamos lá para a terceira mensagem angélica, nós temos Deus dando para as nações do vinho do furor da sua ira, sem mistura. Vamos lá para Apocalipse capítulo 14, a respeito da terceira mensagem angélica, a partir do versículo 9. Olha só o que diz Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, olha agora, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado,
no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Ora, se a fumaça há fogo, nós sabemos que a terra será destruída e consumida pelo fogo. Ou seja, está falando que a manifestação da ira e da vingança de Deus é na ocasião das pragas, é na ocasião da vinda de Cristo, da segunda vinda, mas é também na ocasião a manifestação da ira de Deus e da vingança na terceira vinda de Cristo, naquilo que eu falei do vale de Jeosafá. Após os 1000 anos, os ímpios sendo ressuscitados para receberem então a justa recompensa, a morte eterna, o fogo consumirá pecado e pecador. Verso 11 então, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, de fato, a terceira mensagem angélica é uma mensagem de uma dura advertência, mas ao mesmo tempo nós vemos um Deus de amor estendendo através do seu povo um último convite divino para toda a humanidade, para se voltar ao verdadeiro sistema de adoração que é apresentado nas 3 mensagens angélicas. E uma repreensão muito forte a respeito da consequência daqueles que resistirem o último convite divino, ou seja, vão se unir a Satanás, aos demônios, e o lago de fogo e enxofre, como disse Jesus lá em Mateus, foi preparado para os demônios, para Satanás e para os anjos, e não para os seres humanos, mas quem se unir a esse falso sistema de adoração vai receber a condenação que foi preparada para Satanás e para os demônios. Então a consequência é certa, aquilo que estamos semeando nós iremos colher. E isso deve nos fazer pensar a respeito da vida que temos vivido, das escolhas que nós temos feito também. Eu quero trabalhar um pouco mais a respeito deste vinho, porque quando nós falamos de uma taça que Deus ele vai dar, é a manifestação da sua ira. A taça que tem ali um vinho sem mistura, o que é sem mistura? É sem misericórdia. Na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, era comum eles misturarem ao suco de uva água para dar uma diluída, para dar aquela misturada e suavizada, quem sabe ervas aromáticas, para dar então um outro aroma, para dar uma aliviada naquele suco de uva, né? Que muitas vezes era um xarope condensado do suco de uva. Então, aqui está falando que a ira de Deus, neste contexto, será manifesta sem misericórdia. É o que diz aqui então o verso 10, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. O cálice, ele tem esse entendimento lá no livro de Jeremias e outras citações do Antigo Testamento como sendo a manifestação da ira de Deus. Ora, Jesus, ele suportou no nosso lugar a manifestação da ira de Deus. Jesus morreu a morte por todos os seres humanos de um ímpio depois dos 1000 anos. Ele experimentou o furor de Deus, ele tomou deste cálice todo este vinho sem mistura, sem misericórdia da ira de Deus, porque ele foi feito pecado por nós, portador dos nossos pecados. É o que ele disse, Pai, se possível afaste de mim este cálice. Que cálice é ali? É a manifestação da ira de Deus. Olha o amor que Jesus tem por você e por mim. Isso é tremendo. Jesus enfrentou e suportou aquilo que nós merecemos, para que nós possamos receber aquilo que ele merece. Agora, se eu rejeitar aquilo que Cristo fez por mim, eu vou ter que beber este vinho sem mistura do cálice de Deus. Eu vou ter que pagar pelos meus próprios pecados. É a segunda morte, é a morte eterna. É o momento da manifestação da ira de Deus. Como diz João, capítulo 3 também, nós podemos citar este texto dentro desse contexto. João, capítulo 3, versículo 36. Olha o que diz aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ora, se nós não estamos vestidos com a justiça de Cristo, se não estamos escondidos em Cristo, se nós não estamos refugiados em Cristo, quem que deve receber agora a ira de Deus? Aqueles que negaram e aqueles que rejeitaram. Está claro isso? E quando vamos cavar um pouquinho mais essa temática, nós vemos que lá em Apocalipse 19, eu quero ler este texto, eu espero que esteja sendo uma bênção para você esta lição. Apocalipse 19 vem falando também da volta de Jesus. E o que acontecerá na volta de Jesus?
Jesus é retratado vindo num cavalo branco, ou seja, triunfante, juntamente com seus anjos. Aqui é o cenário da batalha lá de Apocalipse 16, da sexta praga, do Armagedon, naquela planície do Monte Megido, um campo que foi de inúmeras batalhas. Haverá uma batalha entre os poderes das trevas e dos reis que vêm do Oriente, ou seja, de Jesus Cristo e dos anjos. E então Apocalipse 19 fala dessa batalha e fala de Jesus numa linguagem muito significativa. Olha só que tremendo isso. Versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Olha agora o final do verso 15. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O que significa isso? O lagar era onde, no Antigo Testamento, na cultura, né, até do próprio Novo Testamento, muitas vezes o lagar ele era uma cavidade na pedra, onde eles lançavam as uvas que haviam sido colhidas, que estavam maduras. Lembra, na lição passada que eu falei que lá em Apocalipse 14, do verso 14 ao verso 20, as uvas são os ímpios que amadureceram, ou seja, eles estão resplandecendo, vamos dizer melhor, eles estão com um caráter semelhante ao de Satanás. E então, voltando para o contexto a respeito do lagar, eles colocavam as uvas e os homens pisavam, uma pessoa pisava nestas uvas e o suco de uva, que era então retirado dos gomos, dos cachos, muitas vezes respingava sobre a vestimenta daquele que estava pisando no lagar. E havia como se fosse então um canal, neste lagar saía um canal em que o suco escorria para um lugar onde era armazenado este suco, onde ele era então captado. A Bíblia está usando esta linguagem, que Jesus, na sua vinda, com poder e glória, com todos os anjos, ele vai pisar neste lagar. Ou seja, ele é aquele homem que pisa nas uvas. E quem são as uvas? São os seus inimigos, são os ímpios. É todo esse sistema antagônico a Deus. E Jesus, ele vai pisar neste lagar. Ele vai executar a ira de Deus, a vingança de Deus. Se nós lêssemos também 2 Tessalonicenses, por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios serão consumidos. Olha agora, aqui, versículo 13, isso é muito significativo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ora, esse sangue não é dele, porque ele não vem como cordeiro, ele vem como leão. Ele não vem como... É claro que ele trará as marcas do seu sacrifício sobre o seu corpo, mas o sangue na sua vestimenta não é dele, porque ele não vem como o cordeiro que derramou o seu sangue, ele vem como o leão, aquele que se levanta, Daniel 12:1, Miguel se levantará, o defensor, o príncipe, o defensor do seu povo. E esse sangue na sua vestimenta é o sangue dos seus inimigos. Lembra que eu falei que quando eles pisavam as uvas, o suco muitas vezes respingava na vestimenta daquele que estava pisando. Então este sangue na vestimenta aqui de Cristo é o sangue dos seus inimigos. E nós temos a linguagem que esses inimigos serão derrotados. Depois você pode ler do verso 19 até o verso 21. Então a besta da terra, a besta do mar, os reis da terra, os que habitam sobre a terra, todos serão esmagados quando Jesus voltar. Ele vencerá e ele já é vitorioso sobre todos esses principados e potestades. A linguagem é a mesma lá de Isaías, capítulo 63. É um capítulo muito significativo, os versos iniciais apenas leremos, muito significativo para entendermos Apocalipse 19, Apocalipse 14, do verso 14 ao verso 20. Vamos ler aqui do verso 1 até o versículo 6, que diz o seguinte, Isaías 63, do verso 1 ao versículo 6. Quem é este que vem de Edom? E Edom é a geração, é a descendência de Esaú, e Edom é sempre usado como uma referência aos ímpios, aqueles que oprimem o povo de Deus, aqueles que perseguem o povo de Deus. Você pode se recordar que Edom dificultou a passagem do povo de Deus para a terra prometida. Enfim, Edom é sempre citado como um empecilho, uma pedra no sapato do povo de Deus. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Está vendo a linguagem lá de Apocalipse 19? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar.
ele virá então, assim como Ciro veio com seu exército do Oriente para o Ocidente e libertou o povo de Babilônia, assim Cristo virá com seus anjos, o Messias, o verdadeiro Cristo, para libertar o seu povo, para salvar o seu povo do cativeiro da Babilônia. Verso 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar nas uvas? Por que está vermelha a sua roupa? Verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e eu os pisei na minha ira. Então, quando Jesus pisa sobre essas nações ímpias e rebeldes, o sangue respinga sobre a sua vestimenta. Eu os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança, lembra que eu falei da vingança para vocês, estava no meu coração. E o ano dos meus remidos é chegado, louvado seja Deus. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso, o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Amados, aqui nós temos uma linguagem muito forte, é uma linguagem de fato forte, da terceira mensagem angélica, de Apocalipse 14, de Apocalipse 19, Isaías 63, é uma linguagem forte, mas isso deve expressar que, para aqueles que buscaram em Cristo refúgio, há salvação, há esperança. Para aqueles que estão resistindo, estão se opondo e se unindo a Satanás, há desespero, há angústia, há morte, há destruição. Então Deus está te dando hoje a oportunidade de tomar uma decisão de que lado você quer estar. Então tome a sua decisão de estar ao lado de Cristo, da vitória, porque a profecia, e profecia é história antecipada e resumida, e história é profecia cumprida e ampliada, essa profecia ela se cumprirá, um dia isso será história. E de que lado você estará, onde você estará, você precisa responder isso agora, neste exato momento. Hoje é o dia da salvação, não deixe para amanhã. Vamos avançar então para o final da lição, uma lição que, quem sabe, para alguns, numa leitura rápida, superficial, pouco foi explorada, mas se nós nos aprofundarmos em toda essa temática, é uma lição extremamente rica e poderosa para apelar à nossa consciência de hoje tomarmos uma decisão ao lado de Cristo Jesus. A lição de quinta vem falando para que se conheça a tua salvação. E vem fazendo um paralelo do Salmo 67 com Apocalipse 14, 6 a 12, que traz as 3 mensagens angélicas. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar a respeito da promoção do livro A Grande Controvérsia. É uma tradução fidedigna, um material também ilustrado. Nós temos aqui um livro que não é condensado, é íntegro, é um livro que de capa a capa não tem nenhum texto suprimido, distorcido, nada. É uma tradução fidedigna, feita por pessoas espirituais e pessoas profissionais também. Este livro está por apenas R$ 4,99. É para esvaziar o estoque aqui mesmo, essa é a intenção. E a intenção, obviamente, de cunho espiritual é para que este livro seja como folhas de outono, para que, nós cremos, prepare o povo para a breve vinda de Cristo Jesus. E este maravilhoso livro, também ilustrado, íntegro, ou seja, ele não é condensado, é um livro inteiro, capa a capa, o desejado de todas as eras, mais conhecido como o desejado de todas as nações. R$ 10,99, é isso mesmo, R$ 10,99. Adquira esses 2 materiais, entre em contato conosco. Nós podemos aqui trabalhar e dialogar com você que tem esse interesse para que você receba caixas desses materiais e faça o evangelismo, então, para sua família, no seu bairro, na sua cidade, em outras localidades, cidades vizinhas sem presença adventista. Então, aproveite esta oportunidade, é assim, algo maravilhoso mesmo, e louvado seja o nome do Senhor. Então, quinta-feira, para que se conheça a tua salvação, vem trazendo o Salmo 67. Vamos ler este último Salmo e caminhamos aqui para o fim desta recapitulação. Salmo 67 é um salmo bem curto que diz a partir do verso 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação.
Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Então, é claro que nós podemos enxergar aqui isso sendo cumprido em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, com a proclamação das 3 mensagens angélicas que prepararão o povo para a vinda de Cristo, então sendo levadas essas mensagens a todo mundo. Nós temos lá Apocalipse 18, a vinda do 4º anjo, que é o derramamento do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, e a terra ficará cheia da glória de Deus, da manifestação do caráter de Deus através do seu povo, estendendo então o povo de Deus o último convite para a humanidade: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia e este povo estará sendo chamado para sair desta, não apenas confusão, mas desta contrafação, desse falso sistema de adoração, que é o papado unido com o protestantismo apostatado, com todo esse mundo evangélico e protestante que rejeitam a verdade para este tempo. Então todos aqueles que abraçarem esta verdade se unirão ao professo povo de Deus neste contexto, e aqui eu nem falo mais de um aspecto institucional, mas de um movimento adventista que vai até o fim, e certamente o povo de Deus estará sendo, como apresenta a lição, esta ilustração, né? Uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, uma igreja que ilumina toda a terra e conduz pecadores à salvação. E a lição, então, aqui na quinta, vem falando a respeito disso, né? Então, às vezes, tratamos o movimento divino dos últimos dias como uma sala de embarque especial, reservada para viajantes espirituais frequentes, e parecemos contentes sabendo que os outros estão sentados na sala de embarque desconfortável, despreparados para a jornada. Nós não podemos ficar nessa condição de comodismo. No entanto, a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Então, quando amarmos a Cristo verdadeiramente, amaremos e anelaremos a salvação das pessoas para que elas possam receber as bênçãos, a esperança, as promessas de Deus, assim como nós temos recebido também. E a lição aqui de sexta-feira vem recapitulando alguns pontos desses que nós temos que testemunhar até os confins da terra, sermos luz para todas as nações, e Deus nos tem dado este privilégio hoje. Vamos aceitar este chamado de Deus e cumprirmos fielmente a missão que o Senhor nos tem confiado. Louvado seja Deus por mais esta recapitulação. Eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Deixa aí o seu like, não se esqueça, às vezes a gente tem 10 mil, 8 mil visualizações e poucas centenas de likes. Deixa o seu like. Também se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, ative as notificações. Não se esquece, postamos aqui conteúdos diversos, como podcast, que é o Pode Crer. Quando acontece algo notório, nós gravamos um podcast trazendo a atualidade em relação ao cumprimento das profecias bíblicas. Temos uma série de Hebreus que está sendo postada toda sexta-feira. Temos aqui os sermões dos congressos que são maravilhosos, conteúdos maravilhosos. Assiste, entra aí na playlist do canal e acessa todo este conteúdo. Então se inscreve no canal, dá essa força. E eu nem falo para nós aqui como instituto, mas para que essa mensagem, o meu foco aqui é pregar a verdade para este tempo e que as pessoas recebam esta mensagem. Então compartilha nas redes sociais, vamos juntos ser essa luz para o mundo e levar o evangelho. Caso você às vezes não possa e não tenha às vezes o dom, a habilidade de gravar, de falar perante uma câmera ou etc., você pode compartilhar. Compartilhe então este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, faz a sua parte de alguma forma. Compre esses materiais, distribui, compre caixas e entregue. Você estará fazendo a sua parte. Então, não importa se você é um grande no reino dos céus ou um pequeno no reino dos céus, porque no reino dos céus todos serão grandes porque todos serão filhos de Deus, todos são filhos de Deus. O importante é estarmos lá, o importante é hoje fazermos parte de todo este movimento profético, adventista,
proclamarmos as 3 mensagens angélicas, nos unirmos nisso. E esse é o meu apelo para mim e para você neste momento. Vamos finalizar com uma oração, a lição então de número 9. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma recapitulação que foi uma bênção em nossa vida. Cremos e temos a esperança no cumprimento das Tuas promessas, na vinda de Jesus, de que este mundo de pecado será destruído, mas enquanto aqui estamos, que possamos ter esperança e exercermos a nossa parte de proclamarmos o Evangelho e sermos luz para todas as nações. Abençoe a todos aqueles que têm nos acompanhado no Lições para a Eternidade. Oramos pelos pedidos que aqui são feitos por familiares, por saúde, por questões diversas. Entregamos todos esses pedidos em Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. E nos abençoe a cada dia mais, que possamos nos unir na proclamação do Evangelho eterno para estes últimos dias, convidando as pessoas para a salvação, para estarem dentro da Nova Jerusalém, juntamente com Cristo no Monte Sião. Graças te damos por todas as coisas, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Deus nos abençoe. IAG, juntos avançaremos.